Olá, você está no Carreiras e Profissões e esse é o nosso encontro semanal. Eu sou a Rosivan Dias e hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante. Para isso nós convidamos a nossa professora, que ela é pedagoga pela Universidade Estadual do Maranhão e também professora. Ela que vem trazendo uma bandeira, levantando a bandeira militante sobre mulher negra, especialmente no mercado de trabalho. Nós vamos conversar com Núbia Reis. Seja muito bem-vinda, Núbia, ao Carreiras e Profissões. Muito obrigada, Rosivan, muito obrigada ao programa. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, né? Agradecer a oportunidade de estar participando dessa roda de conversa aqui com você. Obrigada, Núbia. A temática de hoje, ela traz uma reflexão e uma consciência sobre a importância de conhecer quem é essa mulher que vem trazendo uma história de vida muito importante, uma trajetória profissional. A Núbia Reis é uma militante negra que vem defendendo essa bandeira há alguns anos e a gente queria conversar sobre a sua trajetória profissional. Bom, a minha trajetória profissional ela começa bem cedo, né? Desde sempre. Eu sempre falo para as pessoas que eu sempre tive consciência do poder de transformação da educação. E apesar de todas as dificuldades enfrentadas, por ser mulher, por ser negra, por não ter uma ascendência social tão elevada, mas eu sempre tive essa noção, né, de que a educação, o poder de transformação da educação é o poder também de transformar a vida da gente. E o poder que nos dá, né, de estarmos dentro dos espaços, nos enxergarmos como pessoa nesses espaços e transformar os espaços que nós estamos inseridos. Então, entrei na universidade muito cedo, né, eu terminei o ensino médio, já entrei na universidade, com 18 anos entrei na universidade, me formei aqui na Universidade Estadual do Maranhão, Campus Bacabal. Aos 22 anos já estava formada e comecei a atuar com 19 anos. Então, né, são muitos anos já atuando como professora. Eu sempre digo para as pessoas, eu não sei fazer outra coisa. É o que eu sei fazer, né, é o que eu gosto de fazer, é a minha profissão. E a profissão que eu uso é o meu instrumento, né, o instrumento que eu uso para ir aos poucos transformando a vida das pessoas, assim como a educação transformou a minha. Perfeito. Núbia, você vem trazendo um papel muito interessante aqui na cidade de Bacabal, né? Você vem trabalhando em prol da educação, como você falou, você começou muito cedo, parabéns, né? Não é tão fácil entrar na universidade, principalmente numa universidade pública. Passa-se por um processo seletivo e você, muito jovem, isso aí já demonstrou muito a sua garra, né? A sua determinação. Você, como mulher militante, deve ter enfrentado muitos desafios, né, nessa tua trajetória profissional. Teve algum que impactou de forma positiva na sua carreira hoje? Sim, né, muitos desafios, assim, para eu terminar esse curso, que era o sonho, né, de ter um diploma, de ser formada, mas para eu terminar esse curso, para eu estar todos os dias na universidade, foram muitos desafios mesmo, desde os desafios de transporte, de condições mesmo. Às vezes você pensa, é uma universidade pública, não tem gastos, mas existem os gastos, e assim, a minha família sempre me apoiou nisso, né, me procurar estudar, de ir para a universidade, me formar. Eu sempre falo que eu cresci ouvindo a minha família, as minhas tias, a minha avó dizendo, olha, estuda porque você tem que ser 10 vezes melhor. Para você ter espaço na sociedade que nós temos hoje, você tem que ser 10 vezes melhor, né? Então, os desafios, eles foram inúmeros, né? Desde a falta de estrutura mesmo, de condições, de você estar numa universidade pública e você assim, passar por um processo seletivo. A gente sabe que não é um processo fácil, não é simples, né? Você tem que estar preparado. E aí quando você diz você tem que estar preparado, a gente perpassa por um outro viés. Você vem de uma escola pública que muitas vezes não te dá esse suporte. Se nós formos olhar os números dos estudantes de escola pública que vão para uma universidade pública, a gente vai ver que a disparidade é muito grande. É como se o sistema preparasse os estudantes das escolas particulares para adentrarem em uma universidade pública, enquanto que nós que estamos dentro da escola pública muitas vezes não conseguimos, né? Então, todos esses vieses aí que eu estou falando são as realidades que nós vivemos, né? E foram bem desafiadores, bem né? desafiadores, Eu conheci bem de perto desafiadores. esse desafio de entrar numa faculdade, não é fácil. Quem vem da rede pública, você falou uma realidade que ainda perpassa ainda pelos dias de hoje.
Parece que as universidades públicas foram feitas para os alunos que vieram da escola particular, né? E aí a gente sente esse desafio na pele. Núbia, você hoje é uma mulher que traz inspiração para outras mulheres, mas antes de ser a Núbia Reis, antes de ser essa mulher empoderada, essa mulher militante, quem foi a tua inspiração? Olha, a minha inspiração e a minha força para enfrentar todas as batalhas foi a minha mãe. Assim, a minha mãe não estudou, né? Terminou o ensino fundamental, mas sempre, os anos em que eu pude estar com ela, porque ela faleceu, eu era muito jovem, eu tinha 14 anos quando ela faleceu. E aí era um sonho da vida dela que acabou se transformando no sonho da minha vida, né? De estudar, de me formar. Ela sempre dizia isso: minha filha, você tem que se formar. Então, quando mamãe faleceu, foi um período muito difícil, um período que eu quase desistia da escola, que eu não conseguia ir mais. Eu estava hoje é o 9º ano, mas na época era a 8ª série do ensino fundamental. Eu quase desisti, eu quase não conseguia mais ir para a escola por conta do sofrimento. E aí eu parei para pensar: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Se eu não for para a escola, o tempo vai passar. E se eu for para a escola, ele vai passar também. Então isso foi a minha inspiração, de terminar o ensino médio, de entrar na universidade, de estudar, de procurar cada vez mais me capacitar para que eu pudesse ocupar o espaço em que eu estou hoje, né? E assim, não foi da noite para o dia, nada é fácil, tudo tem seus desafios, tudo que você vai fazer, você vai encontrar o desafio. O que você precisa, na realidade, é focar e ver o que eu quero, né? Então, essa inspiração veio junto com uma força, né? Foi. A força que você achava que não tinha. Que eu não tinha, mas que no momento eu precisava ter. Eu não tinha outra opção. Com 14 anos você teve aquele despertar. Anos. E Núbia, muita gente não sabe. Muita gente vê falando militante, mas você, como uma militante negra, pode dizer aqui para o público de casa como é que é o seu trabalho, como nasceu? Primeiro você vai nos contar o que trouxe esse despertar, quando você se viu com esse potencial, com essa capacidade de dizer: não, eu vou levantar essa bandeira, eu sou essa mulher que eu preciso falar por muitas, né? E eu estou em muitos lugares onde elas não estão. E a minha voz, ela vai ecoar mais longe. Como foi que nasceu? Bom, o meu primeiro contato, né, foi com a minha avó. A minha avó, ela é mestra de tambor de crioula, ela tem o tambor de crioula dela, já são mais de 45 anos. Sim. Então, meu primeiro contato, nesse sentido, foi com a minha avó. Por quê? Eu comecei a me envolver dentro do movimento, né, dentro do tambor de crioula. Eu comecei a me envolver dentro do tambor, das apresentações. Eu comecei a organizar, né, esse tambor. Hoje a minha avó me disse que é minha herança. É minha herança. Então, quando eu comecei a ter esse contato com cultura negra, com as pessoas, com a religiosidade também, porque o tambor nasceu de uma promessa, então tem também um aspecto religioso. Então, a partir desse momento, eu comecei a me envolver com os aspectos raciais, foi a partir desse momento. E aí eu lembro, já na universidade, né, depois que eu me formei, eu colei grau em 2012, em 2016 eu retorno para a universidade como professora do curso de pedagogia, tudo muito rápido, graças a Deus. E aí eu retorno para a universidade como professora do curso de pedagogia, eu já estava com um ano, eu acho que um ano e meio, lecionando as mesmas disciplinas, era didática, era avaliação, e aí a minha coordenadora um dia me chamou e disse assim: Núbia, eu gostaria que esse semestre você lecionasse a disciplina de História Cultural Afro-Brasileira. Aí no primeiro momento eu fiquei assim: por que eu? Né? Porque eu estava na minha zona de conforto, né? Eu não precisava mais fazer outro programa de disciplina, eu não precisava mais fazer avaliação, né, as atividades, porque eu já estava com tudo pronto, 3 semestres anteriores. E eu, professora, por que eu? Ela disse: não, Núbia, porque tu tem um perfil perfeito. E aí eu fiquei assim: meu Deus, será que é porque eu sou negra? E fiquei pensando naquilo. Mas aceitei o desafio, fui me preparar, fui estudar, porque até então o meu contato com tudo que diz respeito ao negro era apenas cultural, né? Era apenas o tambor de crioula, das apresentações, então não tinha nenhum aspecto educacional. E aí fui me preparar, né? E quando, nesta preparação, eu pude perceber que eu poderia unir as duas coisas, né? O aspecto cultural que eu tenho como herança aqui do tambor da minha avó, do tambor de crioula da minha avó, e o aspecto educacional.
Então, era a minha oportunidade de levar para os meus alunos o conhecimento sobre tudo que envolve a arte, a cultura, a religiosidade, também os processos educacionais em que as pessoas negras estão inseridas. Então, veja aí que nesse momento foi assim, juntar mesmo o útil ao agradável e fazer, né, montar estratégias para que os meus alunos dentro da universidade, que são futuros professores e que estarão atuando futuramente, para que eles tenham esse conhecimento, pelo menos basilar, né, da história e cultura afro-brasileira, da educação para as relações étnico-raciais, porque hoje é esse o conteúdo, a disciplina, essa disciplina que eu leciono na universidade, educação para as relações étnico-raciais. Então, é preparar o futuro professor para lidar com as demandas raciais da sociedade. E veja só, né, você estava inserido na cultura, conhecia de berço muitas coisas, mas na educação você ainda foi surpreendida com tanto conhecimento, com diversas maneiras de você contribuir no desenvolvimento dessa sociedade que a gente vem lutando para ela ser mais incluída, especialmente no mercado de trabalho. Exatamente. E por falar nisso, Núbia, já você contando aí toda a sua trajetória profissional, cultural, educacional, que tudo isso envolve e forma essa mulher que você é, essa mulher forte, influenciadora hoje, né? Eu acredito que você traz muita inspiração para outras mulheres. Eu queria que você dissesse para o público de casa o que exatamente uma militante negra defende, especialmente aqui hoje em Bacabal. Como é que é o seu trabalho? Bom, militância não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Nós temos muitas mulheres negras militantes em Bacabal, inclusive eu participo do grupo que é o Negro, União de Negros e Negras contra, né, a discriminação e o racismo. Então é um grupo que tem muitas mulheres negras militantes, cada uma atuando na sua área específica, é claro, assim como eu atuo aqui na educação. Então militar, quando a gente entra, é uma pergunta que eu faço para os meus alunos. Por quê? Que em pleno século XXI, nós ainda temos necessidade de nos organizar em grupos, né, específicos para cobrar alguma coisa. Porque em algum momento, essa parcela da população que está se organizando em grupo, ela teve algum direito negado. Se eu voltar isso aqui para o público negro em específico, e se eu trouxesse aqui dados para vocês do censo do último IBGE, por exemplo, nós veríamos que nós, pessoas negras, ainda temos muitos direitos a serem alcançados. E aí nós precisamos nos reunir enquanto grupos, né, enquanto associações, para discutir essas demandas e para ver o que a gente pode propor para transformar essa realidade, né? Então, se eu falar de Brasil, de Maranhão e até da nossa cidade, nós temos muitos dados que poderiam servir como base para que se pensasse em estruturas, né, para pelo menos diminuir essas desigualdades, né? Diminuir essas desigualdades, principalmente as desigualdades raciais, as desigualdades de gênero também, que nós vemos muito, né? E sendo mulher e negra, a desigualdade ela é dobrada, né? O preconceito ele é dobrado. Então, antes de mais nada, militar é ter consciência dessas realidades, né? Ter consciência dessas realidades, ter consciência do espaço que nós ocupamos, dos espaços que nós poderíamos ocupar se tivéssemos políticas públicas para isso, dos espaços em que nós temos que estar inseridos, porque eu acredito que as tomadas de decisão, elas têm que ser feitas com quem realmente está sentindo na pele o problema, né? Falar de igualdade racial, de igualdade de gênero, para as pessoas que não perpassam por essas situações, não, eu acredito que nem tenha sentido. Então, nós, pessoas, mulheres, negras, militantes, nós precisamos ser inseridos nessa tomada de decisão. Eu sempre coloco isso e eu dou como exemplo, você não vê, por exemplo, uma grande empresa, né, vamos pensar no setor privado, uma grande empresa, ela não faz um investimento em algo sem que antes ela faça uma pesquisa, sem que antes ela colha dados para saber, né, sobre lucro, sobre concorrência. E nós, no Brasil, nós temos muitos dados que nos falam sobre as desigualdades, que nos falam sobre as desigualdades educacionais, sobre as desigualdades sociais, sobre as desigualdades de gênero, né? E essas mesmas desigualdades que impedem as pessoas, né, de ascenderem socialmente. E se nós temos todos esses dados, por que eles não servem, né, para que a gente pense
políticas públicas e ações concretas para a gente diminuir essas desigualdades. Então é isso que o movimento faz, é isso que o militante faz, é reconhecer esta realidade que ele está inserido, é reconhecer os espaços que ele pode estar inserido, os espaços que ele poderia e não estar por conta das desigualdades que existem na sociedade. Perfeito. Então, nessas discussões que acontecem, o grupo hoje ele é composto por quantos homens e mulheres que juntos eles pensam nesses projetos de falar sobre essa desigualdade, sobre a equidade de gênero, especialmente no mercado de trabalho. Hoje o grupo é composto por quantas pessoas, mais ou menos? Eu não consigo te dizer o número exato, mas são muitas pessoas, né, que têm encontros frequentes e, assim, os líderes do grupo estão sempre organizando alguma coisa, participando das conferências, né, inclusive a conferência do Dia da Mulher. Sim. O grupo estava presente, participa de eventos, faz palestras de conscientização mesmo, de informação. E, assim, são muitas pessoas que estão empenhadas, né, em levar essa informação para a sociedade, porque é um outro viés que eu acredito que seja pouco trabalhado, é levar as informações a quem realmente necessita ter essa informação. Perfeito. Né? Núbia, você falou muito sobre essas discussões, sobre esse contato entre vocês. O grupo hoje, ele é assistido? Ele tem alguma representação pública que representa o grupo dentro da nossa sociedade? Olha, o grupo poderia ter mais. Por quê? Porque nós somos uma cidade com mais de 100 mil habitantes, com várias regiões quilombolas, né? Nós temos vários quilombos aqui em Bacabal, quilombos reconhecidos e registrados. Porém, contraditoriamente, nós não temos uma Secretaria de Igualdade Racial. Né? Eu acho que essa seria uma demanda muito importante na nossa cidade, que poderia ser atendida, uma Secretaria de Igualdade Racial, para atender as necessidades específicas, né? Das pessoas negras, as demandas da mulher negra, do homem negro, uma secretaria que poderia aproximar as pessoas e que poderia fazer um fomento profissionalmente falando, né, socialmente falando, das pessoas estarem inseridas nessa secretaria e conhecerem seus direitos. Olha, eu acredito que muito do que nós passamos na sociedade, muito do preconceito que as pessoas sofrem, né? Temos muitas pessoas ainda preconceituosas na sociedade, temos, mas a grande maioria das pessoas que recebem, que sofrem esse preconceito e que simplesmente aceitam, fecham os olhos, é porque não tem informação, não conhecem seus direitos, não conhecem a própria legislação que está ali para amparar, né? E isso, uma secretaria poderia estar atuando nesse sentido. Né? Das pessoas serem conhecedoras dos seus direitos, conhecedoras dos seus deveres e a partir daí, a partir deste conhecimento, procurar modificar e transformar suas realidades. Perfeito. Núbia, você sabe que depois de alguns anos, né, você já foi nossa parceira e continua sendo, porque você colaborou conosco dentro da instituição, você conhece a missão da instituição, mas depois de alguns anos, o SENAC hoje ele tem digamos que ele é um senhor de quase 80 anos e vem contribuindo para melhorar o seu atendimento, né? E isso mudou também a sua missão. A missão do SENAC, depois de mais de 70 anos, mudou e ela passou a ser uma missão mais inclusiva e inovadora. Dentro desse contexto, dentro dessa nossa atuação, a gente vem abrindo um leque de oportunidades, né? E a inclusão hoje, ela não se limita, não é só uma questão racial, mas é uma questão de incluir pessoas que tiveram menos oportunidade e hoje elas mostram-se com um potencial muito grande e nós, como instituição, buscamos capacitar essas pessoas. Dentro dessa busca de inserção para o mercado de trabalho, o que você, como nossa professora, colaboradora, hoje palestrante, pode dizer, o SENAC pode contribuir dessa forma? Bom, foi uma das melhores experiências que eu tive, foi trabalhar como professora do SENAC, porque assim, é um espaço em que você sente o compromisso e a responsabilidade com a aprendizagem e com a transformação da vida das pessoas. Olha, nós negros, infelizmente, nós somos minoria no mercado de trabalho. Não porque não temos qualificação ou porque
não somos capazes. Muitas vezes, a nossa aparência é o nosso julgador social, né? As pessoas olham para você e olham com um olhar capacitante. Então, uma instituição que está preocupada em inserir essas pessoas dentro da aprendizagem, dentro do mercado de trabalho, ela pode ter certeza que ela está contribuindo muito para transformar a vida das pessoas, né? Porque muitas vezes, Rosivan, a gente só precisa de uma oportunidade de nada mais. Precisa de oportunidade para estudar, oportunidade para se qualificar, oportunidade para trabalhar e conseguir, assim, finalmente ascender socialmente. E quando eu falo ascender socialmente, não estou falando só da questão financeira. Eu estou falando de ascensão social enquanto pessoa, enquanto saber se colocar dentro da sociedade, enquanto poder se sustentar e se manter dentro dessa mesma sociedade. Então, quando uma instituição ela abre as portas, né, para essas pessoas, para a inclusão, que quando nós falamos de inclusão, nós estamos falando de todos os sentidos. Nós estamos falando da pessoa negra, nós estamos falando da pessoa com deficiência, nós estamos falando da pessoa LGBT, nós estamos falando de todas, de inclusão de forma geral, de incluir quem realmente precisa. Incluir quem precisa é dar oportunidade. E é isso que a gente precisa, né? Oportunidade de estudar, oportunidade de crescer, oportunidade de se manter dentro da sociedade como pessoa que reconhece seu lugar, seu espaço e seus direitos. Maravilha. O Carreiras e Profissões, ele sempre vem trazendo oportunidade de trabalho e esclarecimento sobre o mercado de trabalho. Falar com a Núbia Reis sobre mercado de trabalho, mulher negra e militância sobre esses aspectos que vem trazendo movimento no nosso país é um privilégio do Carreiras e Profissões. Sabemos que o Dia da Consciência Negra é comemorado em novembro, mas daqui para lá há muitos dias para chegar essa data. Por que não falar sobre esse tema nos dias de hoje, independente da data? Todos os dias devem ser lembrados como o dia de consciência, um dia que nós precisamos conhecer os direitos da mulher negra, o direito que ela tem de ir e vir e de trabalhar e de mostrar a capacidade que ela tem dentro da sociedade. Núbia, você é uma referência, não só como mulher, mas como uma mulher negra, militante, profissional, vem brilhando com o trabalho na educação. E eu te desejo muito sucesso, porque você foi convidada, porque você é referência. Você é uma mulher que hoje inspira. Certamente você teve as suas inspirações, mas hoje você é uma mulher que inspira. E eu acredito que você vai gerar muitas nuvens por aí. E eu queria que a gente finalizasse essa matéria aqui, deixando um recado sobre o papel da mulher negra dentro da sociedade. Bom, gente, o recado que eu tenho para deixar é que a gente encontra desafios em tudo que você se propõe a fazer. Tudo que você se propõe a fazer, você vai encontrar desafios. Mas que esses desafios, eles não sejam engessantes, que eles sirvam como inspiração para que a gente procure, para que a gente, em meio a todas as adversidades, a gente estude, a gente se informe, a gente procure transformar o nosso espaço de vivência, porque isso é tão importante. E esses espaços de vivências que eu falo, eu estou falando das nossas casas, eu estou falando da sociedade que nós estamos inseridos, eu estou falando do nosso trabalho, do trabalho que nós realizamos, né? E para a sociedade de forma geral, principalmente para o poder público, eu, enquanto professora, é uma bandeira que eu levanto, né? Eu já disse que os militantes, cada um milita na sua área. A minha área específica é a área da educação. Procurem parcerias, né? Assim, é uma crítica que eu sempre faço. A gente vê formação, Rosivan, para educação infantil. A gente vê uma formação específica para educação especial. A gente vê formação específica para português, para matemática. E a gente ainda não está preparando os nossos professores para lidarem com as questões raciais dentro da escola. Então, a gente fala muito, nós falamos muito em igualdade, em equidade, em sociedade justa, em uma sociedade equânime, mas nós não conseguiremos pensar nessa sociedade justa e igualitária sem que nós pensemos também, né, na igualdade racial, nas questões raciais, porque a escola pode ser tudo para todos, né? E esse é um papel que a escola vai escolher. A escola ela pode ser objeto de perpetuação e de reprodução, mas ela também pode servir como objeto de transformação.
Ela tem esse poder, né? E o que nós fazemos para transformar essa escola nisso é o que é o X da história, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos propor formação para os professores com relação às questões raciais. Isso está na formação inicial, ótimo, agora está, mas antes não estava. E os professores que estão há 20, 30 anos na sala de aula, que não tiveram esse contato com essa demanda. Então, propor formação, propor parceria. Nós temos aqui Universidade Estadual, Federal, né? Nós temos o IFMA, então essas parcerias são importantes. Vamos pegar esses dados, os dados que nós temos das desigualdades raciais. Nós somos 55,7% de pessoas negras no Brasil e somos 73% de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então esse número tem que me dizer alguma coisa. Né? Esse número tem que me dizer alguma coisa. E tem que baixar. E tem que baixar. Baixou nos últimos 2 anos, sim. Mas poderia baixar muito mais se esses números, no dia que esses números, sejam eles aqui do município de Bacabal, sejam eles de estado ou a nível nacional, eles servirem realmente como base para pensar políticas públicas para mitigar essas demandas, aí nós poderíamos pensar em uma sociedade mais justa. Perfeito. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com a Núbia Reis. Quiser saber mais sobre todo esse tema que foi discutido, nós temos aí o nosso Instagram, né, Núbia? Núbia, é. Qual é o seu Instagram? Núbia Reis. Núbia Reis. Então, quer saber mais sobre o que foi falado hoje, Núbia Reis, e nos acompanhe toda semana. E até a próxima. Consciência, desigualdade social e equidade de gênero, esse foi o tema do Carreiras e Profissões dessa semana. Nós ouvimos Núbia Reis, ela que é pedagoga pela Universidade Estadual do Maranhão e contribuiu para te trazer informação e reflexão sobre esse tema. O Carreiras e Profissões toda semana está por aqui e eu te aguardo até o próximo quadro.